Vamos ouvir a doutora Márcia falando agora sobre um problema bem sério e muito atual. Demências. Vamos lá, doutora, explica pra gente. A importância desse assunto é enorme, não só pelo impacto que essa doença gera na família e para o paciente. Vamos imaginar o quanto que um país investe numa pessoa, né? E quando ela está no ápice do seu conhecimento, aos 60 anos, que tem muito a acrescentar para essa sociedade de informação e de experiência, fica com quadro demencial, né? Quanto de conteúdo não se perde aí? Nossa, é absurdo. O impacto disso economicamente, né? Uma pessoa que estava na vida útil e que necessariamente vai para uma aposentadoria, isso, o impacto econômico é grande. O gasto com a doença é enorme, não só com os medicamentos, mas com as especialidades que precisam estar presentes, ou deveriam estar presentes, como fisioterapia, fonoaudióloga, numa fase mais avançada, cuidadores, enfermeiros, né? Muitas vezes o paciente sai de uma internação, demanda home care, a legislação para isso não é muito clara, né? Porque são situações relativamente novas, né, para o mundo. Então, no meu entendimento, isso deveria ser um assunto exaustivo, um assunto de informação de área de saúde diário, porque são doenças, né? São vários tipos de demência. A gente vai falar especificamente do Alzheimer, que fica mais fácil, mas a gente pode ter a demência parkinsoniana, a demência que vem com a depressão, demência ansiosa, a demência que não tem esse nome, mas eu acho que se tivesse retrataria bem o que a gente vê, demência senil, né? Que é aquela demência que vem com o paciente mais longevo, lá com 90 anos começa a ter falha de memória. A gente dá o diagnóstico de Alzheimer, mas para mim seria uma demência senil, porque ela é Alzheimer mais envelhecimento do vaso, mais envelhecimento dos neurônios, né? Mas o que pode gerar o envelhecimento precoce, sim, ou a destruição precoce desses neurônios é que o que a gente pode intervir e modificar curso. Então a conversa vai para esse tipo de demência, que é a mais comum, que daqui a pouquíssimo tempo será compatível com quase 20% da população. Isso é um número muito grande. E se a gente for pensar, tem os casos que são subnotificados, porque eu posso ter pacientes diabéticos, por exemplo, que começaram com curso de falha de memória e a família achar que aquilo faz parte do processo e não procurar ajuda. E esse paciente pode vir a falecer e nesse período teve um quadro demencial. Então tem a subnotificação também. Mas tem a demência pós-AVC, né, que vem com um quadro de hipertensão por longa data. Então, você tem esses tipos de demência que vão gerar demência de Alzheimer, que não é contabilizada. Mas sempre antes do Alzheimer vem um tipo de demência ou não? A doença de Alzheimer vem, num primeiro momento, com alteração de cognição, alteração de memória. Mas quando essa memória ainda não está incapacitante, não está afetando a rotina do indivíduo. Isso é uma primeira fase. Então, o distúrbio cognitivo leve, hoje já está tentando se criar uma outra denominação no meio disso, que é o distúrbio cognitivo leve, e logo depois você entra no quadro demencial. Mas qual é o limite? Esse limite é muito subjetivo. É quando eu estou comprometendo no todo a minha vida. Se eu já estou esperando a minha cognição piorar a ponto de afetar a minha vida, eu já passei do tempo de tratar. Então, talvez essa primeira fase a gente já não esteja mais acompanhando. Você já pega esse paciente já no momento de medicamento ou de intervenção. Deixa eu fazer a pergunta. Como é que uma pessoa, ela mesma, detecta que ela está começando a ter a doença, né, de Alzheimer? É isso ou são os outros que... Não, o ideal é que a gente se perceba para que a gente não fique numa situação que não tenha mais tanto tempo de proveito de medicamento, porque eu esperei uma fase mais adiantada da falha de memória. Então, quando a gente se identifica, a gente está se identificando numa fase leve. Então, quando eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa memória e que a partir de um certo momento eu preciso anotar tudo que eu vou fazer ao longo de um dia, porque se eu não anotar, eu não consigo concluir o meu dia. É uma característica.
Mas se eu sou uma pessoa que sou super organizada e detalhista e sempre fiz a minha lista, talvez isso não seja tão importante, essa identificação. Eu vou dar meu exemplo. Eu sou uma pessoa que tem uma memória fotográfica muito boa. Se daqui a um tempo, essa minha memória fotográfica, eu leio, eu fotografo aquela página e eu consigo gravar aquilo, memorizar. Se essa minha memória começa a ficar com problema, tem alguma coisa em alerta aí que tem que ser acionado. Se eu estou muito repetitiva, outra, se o meu limiar de tolerância cada vez está mais curto, eu estou mais mal-humorada, mais irritada, sem motivo muitas vezes, né? Pode ser que eu esteja num processo depressivo que eu consiga tratar e aí eu vou mudar curso de doença. Pode ser que eu pegue um processo depressivo que já esteja evoluindo para o quadro demencial e eu já não consigo reverter com um antidepressivo, por exemplo, ou com uma vitamina. Então, se eu tenho um processo depressivo e identifico, eu posso tratar. Uma dessas características é a exacerbação do que a gente tem de ruim ou exacerbação de características preponderantes. Mas o mais importante é a falha de memória. Então, a memória recente. Porque às vezes chegam no meu consultório dizendo, não, mas eu lembro de coisas que eu fazia quando tinha 18 anos. Eu falei, aí não vale, porque a senhora tem 90. Essa memória está em outra área do cérebro. O que me interessa é o que a senhora comeu ontem, o que a senhora fez hoje de manhã. É o que está me interessando, né? Então, quando a gente não deixar com que essa falha de memória avance. Falha de memória não é pertinente à idade nenhuma. Se tem falha de memória, tem alguma coisa errada ou alguma coisa para ser melhorada. Vai lá. E isso é detectado pela gente mesmo, né? Eu acho que o ideal seria, sim. Mas a família também pode detectar. A evolução dessa doença, ela é muito rápida? A gente não tem como determinar uma evolução, o tempo, né, preciso. A gente sabe que a demência de Alzheimer precoce, que tem mais a ver com a genética, essa normalmente é rápida. Já a demência Alzheimer, que você desenvolve a partir dos 65, 70, ela é mais arrastada. A gente diz que é uma doença de platôs. Você pode ficar X anos numa situação cognitiva, cair, vai pro platô de novo, decai, ou você pode vir num platô razoável durante anos e depois só numa descendente. Essas características, elas são muito diferentes do tempo de evolução de doença. A média, para que você comece a desenvolver a forma grave, são 8 a 10 anos de evolução de doença. Então, quanto mais precoce, melhor é o tratamento. Porque você não tem um tratamento que cure a doença. O tratamento posterga a doença. Ele coloca em platôs por mais tempo, tá? Mas a deposição da proteína, que é a maior causadora do processo inflamatório, que é a beta-amiloide, que não coincidentemente tem a ver com a mesma proteína do diabético, que é o paciente mais inflamado que existe. Então a gente sabe, por isso, que existe uma tendência inflamatória muito séria, porque a proteína é beta-amiloide, ela é inflamatória. Alteração de uma outra proteína chamada tal, mas isso é para quem vai investigar, o médico, né? Para o leigo, o importante é saber que é uma doença inflamatória, progressiva, crônica e sem cura. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais prevenção eu faça, melhor. Então, é uma doença que a gente pode prevenir? Sim. Se eu tenho hábitos saudáveis, voltamos lá para a medicina dos hábitos de vida e longevidade. Hábitos saudáveis, não inflame meu corpo, que é o que a gente fala isso em todas as especialidades hoje. Sim. O que é inflamar o corpo? É você ter atitudes em relação à sua saúde que faz com que o teu sistema imunológico gere substâncias que são inflamatórias, citocinas e tal. E essas substâncias inflamatórias vão gerando alterações na célula, na respiração da célula, que a gente fala tanto nas mitocôndrias. Quando essa respiração fica comprometida, a célula não funciona direito, ou morre, ou fica defeituosa. Esse defeito, essa morte da célula gera alterações cada vez mais inflamatórias, com mais de liberação de citocinas e piora dos sintomas. É isso. Então, a inflamação é atitudes e hábitos e decisões individuais que faz com que cada vez eu tenha mais inflamação via células inflamatórias. Então, se eu tenho muito estresse, eu libero células inflamatórias. Se eu durmo mal, eu libero células inflamatórias. Se eu me alimento mal, tenho células inflamatórias. Então, a inflamação leva a um quadro demencial. Muito tem se falado, não tem nada a ver com a demência, mas acho que cabe aqui a explicação. Hoje está na moda de falar sobre linfedema,
que começou a se falar muito sobre uma atriz, um modelo que apareceu na televisão, com a perna inchada e tal, e começaram a falar muito de linfedema. O que é o linfedema? Não tinha esse nome, a gente falava que o paciente está todo inflamado, o paciente está com celulite. Que a celulite não é inflamação das células adiposas. Isso mesmo, já ouvi. O nome é outro, é distrofia, que a gente fala. Mas, na forma leiga, é a celulite mesmo, que tem vários graus. O que é celulite? É uma inflamação localizada, com a liberação de toxinas via gordura. A cicatrização fica comprometida e o cicatriz fazendo como se fosse fibrose, como se fosse queloides por dentro. E essa fibrose vem puxando a pele. Isso é celulite. Então, um corpo que está todo infiltrado, que está todo cheio de ondas, né? Sim, sim. É um corpo que está com muita gordura, inflamado demais. E hoje se dá o nome de linfedema. Mas, para mim, o nome disso é obesidade e síndrome metabólica. Vai dar no mesmo. O cardiologista também vai falar em síndrome metabólica. E não vai falar em linfedema. Né? O angiologista vai dizer que o paciente está todo inflamado, tem uma flebite. A origem é a mesma, é inflamatória. Né? Se fala muito hoje de processos depressivos inflamatórios. Olha que bacana. O trauma vai levar a uma inflamação, essa inflamação vai levar à morte de neurônio e isso vai levar a um quadro demencial depressivo. Então, cada vez mais se diz que essas doenças neurodegenerativas são doenças metabólicas. Metabolismo ruim explica o início, a origem dessas doenças. Partindo desse princípio, se você evita essa inflamação, se você tem hábito saudável, você evita o quadro demencial. Então é uma doença que a gente tem como fazer prevenção, né? Com esclarecimento. Só o esclarecimento faz com que a gente faça a prevenção. Só para a gente continuar nesse assunto, e que também diz respeito a muita gente, a pessoa que tem diabetes, né? Que é um dos quadros que você falou mais inflamatórios, que são mais inflamatórios. E diabetes é uma doença que não tem cura, né? Ou tem? Cirúrgico tem cura. Sim. Bariátrico muitas vezes tem cura. Dieta e exercício físico muitas vezes gera cura. Maus hábitos, remédio não gera cura. Para a gente ter uma melhora, muitas vezes você dá o remédio no primeiro momento, faz o paciente emagrecer, praticar exercício físico e aí o açúcar dele controla e não precisa mais de remédio. Né? Aí é a tendência a diabetes, aí eu seria o pré-diabetes. Né? Me incomoda o fato de alguns médicos, para não assustar o paciente ou para minimizar o efeito do diagnóstico, minimiza a importância da doença. Né? Quando você diz que você está no início, num pré-diabetes, você está dizendo para esse paciente, você tem bastante tempo ainda. O paciente vai interpretar dessa forma, porque é o que interessa a ele. É isso mesmo. Eu tenho bastante tempo ainda para comer doce, não fazer exercício físico, comer fritura, dormir mal, para que eu chegue a diabetes. Então, tem critérios. Critérios são estabelecidos para serem seguidos. 5,7 de glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, e 99 de glicemia de jejum. Acima disso, eu estou diabético. Se eu tenho uma diabetes leve, moderada ou grave, eu já é uma outra coisa. Certo, né? certo. Então, o início de diabetes me incomoda. O pré-diabético está com insulina alta, a glicose muitas vezes não está nem alterada, mas ele já está com síndrome metabólica e aí ele é um pré-diabético. Depois dos critérios de definição do que é diabético mesmo. E esse diabético não tem cura? Se ele tiver hábitos saudáveis no início, ele tem cura. Ele tem cura. Por isso que a cirurgia, quando você está muito obeso, faz uma bariátrica, que você diminuiu a absorção, que é isso, né, de maneira drástica, você pode acordar no dia seguinte com uma glicose absolutamente normal e nunca mais tomar remédio. O exemplo da bariátrica é um bom exemplo para explicar que com hábitos saudáveis se cura diabetes. Aí vamos terminar esse bate-papo, que a gente está continuando, vai continuar, perguntar muito. Mas me diz uma coisa, e esse Ozempic, que diz que é para diabetes, é para diabetes? É real isso? O remédio, a substância, o grupo que se chama análogo GLP-1, veio para tratar diabetes. Tá. O remédio começou oral. Tá. Via-se que quando a pessoa começava a tomar o remédio, mesmo não fazendo dieta alimentar, não praticando exercício físico, se perdia 4 a 5 quilos de peso. Sim. Bom, então vamos estudar o efeito colateral do remédio, que é o emagrecimento. Vamos ver o que acontece para o paciente emagrecer.
E aí os estudos dos análogos de GLP-1 foram evoluindo. Chegamos na caneta. Então começamos com oral, chegamos na caneta. A caneta facilita a posologia, porque você faz uma vez na semana, né? Começamos com caneta uma vez por dia, uma vez por semana agora. Com titulações diferentes, faz com que você retarde o esvaziamento do trato gástrico intestinal todo, e com isso não tenho fome, porque meu estômago não esvaziou, diminui a absorção do duodeno, né, de nutrientes, e aí eu vou para o emagrecimento. Vou começar a perder gordura visceral, mas se eu não tiver um controle, um acompanhamento médico, eu posso chegar na perda de proteína. Então eu começo a consumir gordura, quando eu não tenho mais gordura para consumir, nem carboidrato, eu vou para proteína e posso gerar flacidez ou fraqueza muscular. Então é uma medicação que não é para ser tomada como as pessoas estão fazendo. Vou na farmácia porque eu não preciso de receita controlada, vou na farmácia, compro e vou me medicar porque o meu médico, ou porque minha amiga, ou porque um conhecido, porque na televisão a pessoa emagreceu. Não é inócua. É uma medicação que tem uma indicação clínica para ser usada. Não é para usar para qualquer tipo de emagrecimento. Quero perder 3 quilos, vou lá e uso Ozempic. Não tem só o Ozempic, né? Só com a autorização médica. Médico dizendo que, seu caso, pode tomar. Isso. A Ozempic, não existe só ela hoje, é a semaglutida, a substância. Já tem um grupo assim, do mesmo grupo, um pouco mais potente, que é a tisepatida. Mas que são análogos de LP1, estão na mesma família. O retardo do esvaziamento gástrico existe, essa é a característica do grupo. Uma baixa absorção do duodeno. E vai pegar receptores de LP1 e um outro receptor chamado GRIP. Faz com que você desinflame. Então, se eu emagreci, perdi gordura visceral, gordura que está liberando toxina. Quanto menos toxina eu tenho, mais desinflamado eu estou. Então, muitos trabalhos hoje falando da utilização das canetas, dos análogos, para tratamento de demência, ajuda no tratamento de demência. Olha. Esse trabalho falando da melhora do diabetes, melhorando a cognição. Eu estive num congresso mundial na Dinamarca, isso deve fazer uns 8 anos, que já era dito isso. Fizeram com outro grupo de remédios para diabetes, que eram as pioglitazonas, controlava o diabetes e a cognição melhorava. Então, mostrando que a piora da minha inflamação piora a minha cognição. Olha que bacana. Muito. Então, já é uma esperança. Sim. Dentro do que a gente tem de arsenal terapêutico, a utilização dessas canetas para melhorar a memória. Com critérios, novamente. Então, paciente diabético, inflamado, hipertenso, colesterol alto, que tem falha de memória, eu posso usar uma injeção pensando na cognição. Da mesma forma que a gente pode pensar nas injeções para tratamento de endometriose e ovário policísticos, que são doenças metabólicas também, inflamatórias e metabólicas. Então, para mostrar que desinflamando você melhora, inclusive, demência. Então, serve também. Doutor, só essa perguntinha antes do próximo take. A pessoa, efetivamente, se ela vamos dizer, gorda, ela é diabética? Não necessariamente obeso é diabético. Mas quase todo diabético é obeso. Mas hoje, né? Pensar que o paciente também muito magrinho, que veio perdendo peso sem motivo, sem fazer dieta, de maneira muito drástica, um dos diagnósticos a serem feitos é de diabetes. Poderia ser também de câncer, não é emagrecimento sem motivo. Mas pensar no diabetes. Então, não é porque eu sou obesa que eu tenho diabetes, não é porque eu sou magro que eu possa não ter diabetes. Eu posso ser magro com diabetes, obeso com diabetes. Mas muitos dos obesos nos dias de hoje são diabéticos. E existe a pessoa que nasce com a diabetes? Aí é o diabético tipo 1, ele é insulino dependente, aí é uma outra coisa. Pode nascer assim, como pode desenvolver na infância, é o mais comum. Pós-Covid a gente viu acontecer isso também, do seu sistema imunológico, de novo ele, não reconhecer as suas próprias células, e aí eu desenvolver diabetes autoimune. Mas a diabetes 2 é por hábito. Como a gente está pegando também muitos adolescentes no mundo obesos, tem se aumentado muito diabetes tipo 2 em adolescentes e crianças. Então não tem a genética aí, nem a coisa do sistema imunológico autoimune. É a idade e maus hábitos. Né? Então está fora da idade, mas tem maus hábitos.
Então, o estilo de vida ruim pode fazer com que eu tenha adolescentes cada vez em maior quantidade diabéticos, inflamados e demenciados precocemente. Quer dizer, isso tudo tem a ver com esses temas que foram abordados sobre a longevidade. Sobre a longevidade e os hábitos de vida, para mostrar como é muito rico esse assunto, inesgotável os assuntos pertinentes à saúde, que tem que ser abordados com mais clareza e com mais persistência, eu acho. A gente tem que ser mais persistente nos assuntos que a gente vai querer que as pessoas abordem, para que as pessoas tenham interesse, né? Porque o leigo só vai ter interesse se você tiver uma coisa que realmente toque a ele, chegue nele. Sim. Né? Então, se você tem alguém com falha de memória na família, demenciado, você vai ter interesse. Se você não tem, é preciso que eu desperte interesse no leigo. Certo. Só com informação, né? Exatamente, só com informação. Informação e a pessoa que queira realmente ter conhecimento para não cair Porque hoje em dia as chances da pessoa não cair nesses maus hábitos é muito grande. Só que as pessoas não estão muito ligadas em ouvir esse tipo de informação. A gente acha que fulano bebe muito cerveja, outro porque come muito doce, e é uma série de coisas juntas, não é uma só. Sim, essa pessoa que come muito doce, toma muita cerveja, ela pode ser um deprimido, um compulsivo, que merece tratamento, como pode ser mau hábito mesmo. É muito heterogêneo isso, né? Sim. O fato é que a vida corrida nos colocou numa cilada. A vida corrida fez com que a gente se alimentasse mal, então a gente não parasse para preparar nossos alimentos. Então o alimento vem industrializado. A gente não dorme direito, né? O estímulo visual é imenso. Então o sono ficou mais difícil. Alimentação ruim, sono difícil. A gente não pratica o exercício físico, porque como não dorme bem, acorda indisposto. Sim. Então não pratica o exercício físico. Se não pratica o exercício físico, fica obeso. Se fica obeso, fica inflamado. Se fica inflamado, fica com tendência maior à depressão. Se está deprimido, fica demenciado. Olha como uma coisa vem puxando a outra. Sim. Né? Então, todos os assuntos são pertinentes. Porque todos os saúde falam de saúde, né? Sim, de prevenção. certeza. É isso que a gente acredita. Os assuntos vão variar muito. Esse canal tem esse nome... ele foi batizado com esse nome porque é exatamente isso, o que você precisa saber. E só nesses episódios iniciais nós já vemos o quão importante é a gente ter o nosso tempo. Hoje as pessoas estão mais realmente habituadas a procurar os assuntos que querem no YouTube, porque tem realmente muitas informações boas faladas por profissionais de excelência. E que ele fique gravado e que vocês tenham a referência de como chegar à doutora Márcia. Nós deixamos aqui sempre para vocês o telefone, a forma de chegar até ela, para que ela possa, vendo, ouvindo, procurar cada vez mais ajudar a todos nós que precisamos dessa cultura. Isso é essencial, inclusive, para o crescimento de um país, é a cultura. Sugestão, né, de assunto. Ótimo. Porque às vezes o que é importante para mim não é para a grande maioria, né? O que eu acho muito relevante talvez não seja para todo mundo, para a grande maioria das pessoas. Vamos abrir aqui no canal da doutora Márcia, exatamente, então, esse item. Aquilo que vocês estão interessados em saber. Nós fazemos uma lista e vamos levando a doutora Márcia e vamos fazendo exatamente esse processo É legal do falar isso, Vitória, porque muitas vezes quando eu faço posts no Instagram, as pessoas fazem perguntas em box. E fica às vezes muito difícil de eu responder pessoa por pessoa. São muitas pessoas. Verdade. Eu recebo o zap dos pacientes ao longo do dia, então eu vou responder os meus zaps muitas vezes à noite, então ainda tem que responder o Instagram. Então, às vezes a gente tem que esperar um pouco para a gente reunir os assuntos em comum, né? O que mais aparecer para a gente poder falar. Então fica muito difícil responder individualmente. Com certeza, eu acho que com a abertura do canal já vai ficar mais fácil. Sim. Porque a gente traz e você mesmo vai tirar a dúvida. Valeu, tô com café.